Indivíduos que têm diabetes, dependendo do tipo 1 ou 2, geralmente vão apresentar diferentes características com relação aos sinais e aos sintomas. No caso do diabetes tipo 1, ele geralmente acomete crianças e jovens. Entretanto, existem adultos que apresentam diabetes mellitus tipo 1. Outra característica desse tipo de diabetes é que ele acontece repentinamente, em questão de dias ou até semanas. Mais uma característica desse tipo de diabetes tipo 1, é que as pessoas frequentemente são magras. Entretanto, existem pessoas com diabetes tipo 1 que têm excesso de peso ou até mesmo obesidade. Esse tipo de diabetes corresponde a apenas 5 a 10% de todos os casos de diabetes. Por conta da elevação da glicemia, pessoas com diabetes mellitus frequentemente apresentam desidratação, glicose na urina, lesão tecidual, por exemplo, a lesão vascular, que vai trazer uma série de complicações para órgãos-alvo, lesão nervosa, levando à neuropatia periférica. Pode acontecer ainda do paciente ter hipertensão arterial. Essa hipertensão é secundária à lesão renal provocada pelo diabetes e também à aterosclerose, que é gerada por distúrbios no metabolismo das gorduras, que também acontecem no diabetes. Além disso, pacientes com diabetes podem ter depressão das proteínas do organismo, pela grande utilização de aminoácidos como fonte de energia. Da mesma forma, pela grande utilização de ácidos graxos como fonte de energia, o paciente pode desenvolver acidose grave e ainda pode chegar à morte. O diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos casos, corresponde a aproximadamente 95% de todos os casos de diabetes existentes. Nesse caso, o paciente geralmente vem apresentar esse tipo de diabetes com mais de 40 anos. Entretanto, vem aumentando a incidência de diabetes tipo 2 também em crianças e jovens. Ao contrário do diabetes tipo 1, nesses casos de diabetes tipo 2, o paciente produz insulina, só que as células elas não são sensíveis à insulina. Consequentemente, o pâncreas está produzindo insulina, mas ela não consegue colocar a glicose para dentro da célula. O que vai acontecer? Vai começar a acumular glicose na corrente sanguínea e o pâncreas, para compensar, começa a produzir cada vez mais insulina, gerando um estado que não tem no diabetes tipo 1, que é o que a gente chama de hiperinsulinemia. Não esqueça também que no diabetes tipo 2 está muito relacionado à questão da obesidade. No diabetes tipo 2, o desenvolvimento da resistência à insulina e do metabolismo alterado da glicose geralmente é um processo gradual que começa com o excesso de peso e com a obesidade. Os mecanismos que relacionam a obesidade à resistência à insulina ainda não estão completamente esclarecidos. Entretanto, alguns estudos sugerem que pessoas obesas têm menos receptores de insulina nas membranas celulares quando comparadas às pessoas normais. Porém, a maior parte da resistência à insulina parece estar relacionada às vias de sinalização depois que a insulina se liga ao receptor, quando acontece toda aquela cadeia de eventos que nós já assistimos em outras videoaulas. Esse efeito parece ser ocasionado por um efeito tóxico das gorduras que estão acumuladas nos tecidos das pessoas obesas e pelo ganho excessivo de peso corporal. A resistência à insulina faz parte de uma cascata de distúrbios que frequentemente é chamado de síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica é caracterizada por obesidade, especialmente a obesidade central, que está relacionada com a gordura visceral, por aumento da resistência à insulina, por aumento da glicemia de jejum, por alterações lipídicas, excesso de triglicerídeos e redução das lipoproteínas de alta densidade,
popularmente chamada de colesterol bom, e também por hipertensão arterial. Todos esses distúrbios estão intimamente relacionados ao depósito, à deposição de gordura entre as vísceras, a gordura que nós chamamos de gordura visceral. Porém, é importante ressaltar que em alguns casos é possível que essa resistência à insulina aconteça não só em pacientes que têm excesso de peso ou acúmulo de gordura visceral. Existem outras condições que são menos frequentes que também podem diminuir a sensibilidade das células à insulina. Um fato interessante é que o diabetes tipo 2 começa com produção normal de insulina. O problema do paciente é que as células são resistentes à insulina. Se as células são resistentes à insulina, a glicose não consegue entrar na célula. Dessa forma, vai acontecer elevação da glicose sanguínea. Quanto mais glicose tiver na corrente sanguínea, maior o estímulo para a produção de insulina, como nós vimos em outras videoaulas. O pâncreas passa a produzir cada vez mais insulina, porém a célula continua resistente. O que vai acontecer? As células beta-pancreáticas vão ficar exauridas, vão parar de produzir insulina porque estão exauridas de tanto produzir na tentativa de reduzir a glicemia. Dessa forma, pacientes com diabetes tipo 2 passam a apresentar também defeitos na secreção de insulina. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você, um grande abraço e até mais!